cultura brasileira durante a Primeira República. Como as inovações tecnológicas e sociais do Brasil da Primeira República contribuíram para o surgimento de uma nova arte? Após a abolição, muitos ex-escravos se dirigiram às cidades e passaram a viver em cortiços e em lugares que eram denominados favelas. Nesses locais, a mistura de diferentes histórias e experiências de vida resultou em manifestações artísticas e populares novas ou renovadas, mas que, de certa forma, já existia entre eles. A mais famosa dessas manifestações foi o samba moderno. Durante toda a Primeira República, esse gênero musical foi considerado uma arte menor, uma arte de negros, acusada de favorecer a criminalidade e a vadiagem. Nesse período, outras manifestações culturais associadas aos negros, como a capoeira e o candomblé, eram proibidas por lei. A burguesia brasileira do período, fascinada com as inovações europeias no campo da ciência, da tecnologia e do planejamento urbano, tentou criar nas grandes capitais do Brasil um mundo separado da camada mais pobre da população e de todos os aspectos da cultura brasileira que não pudessem ser associados ao modelo europeu. Assim, as periferias, as várzeas, os morros, tudo isso eram aspectos da população pobre. As elites tinham seus próprios espaços de convivência social, que eram os bares, os cafés, os teatros, o museu de arte, e tudo isso configurava conforme o padrão europeu. Por exemplo, o futebol ele foi trazido para o Brasil no final do século XIX, e inicialmente eram jogados por brancos, filhos da elite. Os clubes de futebol não admitiam atletas negros. Assim, se os brancos aprendiam a jogar futebol nas academias, os negros aprendiam nas ruas e nos campos de várzea. Apenas na década de 1920, os negros começaram a praticar o esporte em clubes do país. No entanto, apesar do empenho da burguesia brasileira em segregar a geografia e a cultura, o mundo dos negros e pobres, as mudanças geradas pelo crescimento industrial e urbano, contribuíram para o surgimento de novas formas artísticas, novas formas de se expressar, que em parte valorizavam a cultura que as elites queriam apagar. O modernismo representou na arte esse período de grande transformação. A revolução estética ocorrida no Brasil como um movimento modernista deve ser compreendida no contexto da expansão da economia cafeeira no Brasil. Com a expansão do café, surgiu uma nova elite social, política e econômica, que desejava também conquistar a hegemonia no campo das ideias e da cultura. Essa burguesia se confrontava com a antiga elite do país que, já tendo perdido seu predomínio econômico, procurava manter seu papel de líder cultural. Para essa elite, só interessava a cultura europeia tradicional, a cultura das peças francesas, da poesia parnasiana ou das óperas italianas. Essa cultura das elites estava apartada do samba, da capoeira, do teatro de revista e de outras expressões da cultura popular na época. Foi nesse contexto que, no início da década de 1920, o modernismo ele surgiu no Brasil. Os artistas e intelectuais desse movimento, principalmente os paulistanos, queriam criar uma nova cultura nacional, conectada com as grandes transformações da civilização industrial, e para isso eles pretendiam unir as vanguardas artísticas europeias, especialmente o expressionismo e o cubismo, como manifestações da cultura popular. E essa cultura, claro, de origem africana e indígena, que era tanto desprezada pela elite brasileira desde o período colonial. A grande efervescência cultural do movimento modernista atingiu seu ápice com a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada durante os dias 13, 15 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de 1922, como também ficou conhecida, reuniu intelectuais, pintores como Anita Malfatti, Emiliano de Cavalcanti, escritores como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, o escultor Victor Brecheret e o compositor Heitor Villa-Lobos,
A semana de 22 foi programada para comemorar o primeiro centenário da independência do Brasil. Porém, a intenção dos organizadores era proclamar uma segunda independência do país, e dessa vez uma independência cultural e moderna. Para isso, eles propunham a ruptura das manifestações artísticas brasileiras com o tradicionalismo, procurando valorizar em suas obras as raízes brasileiras. A programação do evento incluiu a leitura de poesia e de trechos de ficção, exposição de obras de arte e de arquitetura, conferências, música e dança. As inovações artísticas apresentadas durante a semana, porém, não agradaram ao público, que protestou. As vaias e o choque provocado pelas apresentações colocaram a arte moderna no centro das manifestações culturais mais ousadas que o Brasil criara dali para frente. Yeah. Yeah.